Olá, vamos dar início a mais um tema do Congresso Ferroviário Online da Brasil Ferroviário. Hoje o tema é Projeto de Implementação de um MV. Vou fazer uma breve apresentação sobre mim. Sou graduado em Engenharia Mecânica, técnico em Mecatrônica, mais de 10 anos de experiência em projetos de MV, participando de grandes projetos, tanto para ferrovias de carga como para ferrovias de passageiros. E hoje estou atuando como especialista de MV em uma grande concessionária ferroviária do Brasil. Antes da gente falar sobre o projeto de MV, vamos falar um pouco sobre terminologia. A MV é a sigla de aparelho de mudança de via, mecanismo destinado a possibilitar a passagem de um trem ferroviário de uma via para outra. Então, o MV é um componente essencial para as ferrovias, para que possamos fazer a transposição de um trem de uma via para outra, ou fazer manobras em pátios, cruzamentos de trem numa via singela. Então, o MV é um componente extremamente necessário para as nossas ferrovias. Implementação de um MV. Principais pontos que devem ser considerados na implementação de um MV. Norma a ser empregada no projeto. Abertura do MV. Perfil do trilho a ser empregado. Acionamento do MV, tipo de dormente do MV. Esses são os 5 pontos que iremos abordar nessa apresentação. Norma a ser aplicada. AREMA, American Railway Engineers and Manutention of Rail Association. É uma norma de origem americana, normalmente aplicada para ferrovias de carga, agulha com raio secante e maior padronização. No AREMA é uma norma muito utilizada e desenvolvida nos Estados Unidos, aonde eles têm ferrovia há muito tempo e todas as boas práticas da ferrovia está dentro do AREMA. Então ele tem uma padronização das boas práticas para que possamos utilizar em vários locais do mundo. O AREMA, ele normalmente é aplicado para ferrovias de carga, pois na sua descrição, nos seus planos onde tange todas as suas regras, ele fala sobre uma carga por eixo elevada, podendo ser acima de 30 toneladas por eixo, ou seja, para ferrovias de carga. Então, por isso, aplicamos o AREMA em ferrovias de carga. Norma UIC, Union Internationale des Chemins de Fer, de origem europeia, normalmente aplicada em ferrovias de passageiros, agulha com raio tangencial e maior flexibilidade no projeto. Neste caso, esta norma é utilizada normalmente para ferrovias de passageiro devido ao seu conforto no seu projeto. Conforto que eu digo é, na passagem do trem, existe um impacto menor do que do AREMA. Agulha de raio tangencial, ou seja, desde o seu início até o jacaré ou até o final mesmo do MV, eu tenho um raio constante aonde na hora que o trem entra no MV, ele faz uma inscrição mais suave. E por que também para ferrovias de passageiro? A tonelagem por eixo aplicada nesta norma é menor. Então, para algumas ferrovias de carga,
não seria interessante essa norma, pois a tonelagem por eixo é maior do que a descrita na norma. Porém, conforme o projeto a ser aplicado da sua ferrovia, você pode escolher uma norma ou outra, ou pegar boas práticas de uma e boas práticas de outra norma e fazer um projeto único para a sua ferrovia. Abertura do MV. O MV Arema é classificado conforme o ângulo ou abertura do jacaré, representado pelo seu número inteiro, número 10 ou número 14. Ou seja, um MV número 14 ou número 10 é o ângulo formado pela extremidade dos seus dois trilhos de saída do jacaré, conhecido também como calcanhar. Então, esse ângulo formado pela saída do jacaré, esse ângulo é vinculado no Arema a um número específico do jacaré, e esse número representa o seu AMV. A MV UIC é classificado conforme o ângulo formado pelas tangentes da via principal e do desvio no final do MV, representado pelo seu fracionário, ou seja, 1 para 10, 1 para 14. No caso do Arema, do IC, o ângulo formado entre a via principal e a via desviada é o ângulo de abertura do MV. Qual a importância da definição do ângulo do MV a ser aplicado no projeto? Espaço para implementação do MV, velocidade desejada em seu MV, tipos de locomotivas e vagão da ferrovia. Vamos falar um pouquinho mais sobre esses 3 pontos importantes para você fazer a definição do ângulo ou abertura do seu MV. Vamos falar sobre espaço. Temos aqui uma imagem onde eu tenho uma medida demonstrando o comprimento total do MV Arema número 10, número 14 e número 20. Como demonstrado aqui na figura, quanto menor o número do MV, menor o seu comprimento total, ou seja, menor o espaço para aplicação deste MV. Com isso, conforme o seu projeto espaço a ser implementado, você define o seu número de MV. Porém, a velocidade também é definida através do comprimento deste MV. Quanto maior for o MV, maior será a velocidade aplicada no mesmo. Quando eu digo velocidade no MV, eu estou dizendo velocidade para via desviada. Na via principal do MV, podemos passar com a velocidade máxima aplicada da via naquele ponto, conhecida como VMA do trecho. Aqui eu tenho a fórmula do Arema para cálculo da sua velocidade, como eu disse, utilizando o raio da desviada. E aqui uma tabela onde eu demonstro tudo isso que eu disse em relação à velocidade. Ou seja, quanto menor a sua agulha e o seu número de jacaré, menor é o seu raio e, consequentemente, menor a sua velocidade. Então, temos que fazer um contraponto entre o espaço e a velocidade. Se eu colocar um MV menor por questões de espaço, eu vou ter uma velocidade menor no seu desvio. Então, é necessário verificar os 2 pontos para se definir qual abertura a ser aplicada. Outro ponto muito importante de ser verificado é o tipo de locomotiva e vagão que vai ser aplicado, vai ser utilizado na sua ferrovia. Aqui nós temos dois dados de locomotivas
para demonstrar o que eu estou querendo dizer. Toda locomotiva tem um raio mínimo de inscrição, ou seja, o raio mínimo que eu preciso ter numa curva para que essa locomotiva consiga fazer a inscrição dentro desse raio com segurança ferroviária. Aqui nós temos uma locomotiva a C30 e seu raio de inscrição mínimo é de 129 metros, e aqui a gente tem a C44I, onde seu raio mínimo de inscrição é 83,21 metros. Ou seja, esta locomotiva aceita passar num AMV de menor abertura. Para essa locomotiva, eu preciso de um AMV com uma abertura maior para garantir a inscrição segura dentro do raio do AMV. Então, os 3 pontos demonstrados aqui sobre o espaço, sobre o tipo de abertura do AMV, tem que ser considerado. Ver espaço que você tem para aplicação desse AMV, a velocidade que você quer ter na sua ferrovia ou necessita de projeto, e qual o tipo de composição que irá trafegar na sua ferrovia. Então precisa fazer uma ponderação entre esses 3 pontos para fazer a definição de qual abertura de AMV ser utilizada na sua ferrovia. Agora vamos falar sobre perfil do trilho. Temos uma imagem do trilho aonde mostra as suas principais características: patim, alma e boleto. E LTB é a linha teórica de bitola, ou seja, o ponto exato aonde temos que fazer a medida da bitola em um AMV ou na via corrida mesmo. Aqui nós temos uma tabela com vários tipos de trilhos. Cada trilho tem a sua importância devido à carga que ele pode suportar. Então, por isso, é necessário fazer uma análise detalhada sobre qual tipo de trilho a ser utilizado em seu AMV. Por que é importante fazer uma boa definição do perfil do trilho na implementação do AMV? Custo, durabilidade, perfil igual da via. Vamos falar um pouco sobre custo. O valor médio da tonelada de um trilho TR-68 hoje está em torno de R$ 9.500. Para o AMV número 14, utilizamos em média 15,5 toneladas. Custo total apenas de trilho é de R$ 147.250, apenas para trilho. O valor médio da tonelada de um trilho TR-57 é R$ 8.000. Para o mesmo número de AMV número 14, utilizamos a mesma tonelagem, 15,5. O custo gira em torno de R$ 24.000. Ou seja, financeiramente, apenas o trilho, o TR-57 é mais vantajoso que o TR-68. Porém, se fizermos uma análise de LCC para verificar a durabilidade do trilho 68 em relação ao 57, conforme a carga a ser aplicada na sua ferrovia, pode ser que esse custo a longo prazo seja a melhor aplicação do TR-68. Então, por isso, essa análise é muito importante a ser feita, pois podemos fazer no início da obra um investimento menor, colocando um trilho TR-57, porém a longo prazo seria mais vantajoso um de perfil maior, onde eu teria menos manutenção, menos trocas, menos intervenções na via
Então, todos esses pontos devem ser levados em consideração. A durabilidade. Como eu já disse um pouco antes, apesar do custo ser considerável na escolha entre os perfis do trilho, temos que fazer o estudo de LCC, pois temos que analisar a carga por eixo que irá trafegar nessa ferrovia e também o MTBT, milhões de toneladas brutas trafegadas por ano. Então, aqui está o que eu disse um pouco antes. Temos que fazer a análise de todo o cenário da sua ferrovia, para que tenhamos um trilho com a durabilidade melhor na sua ferrovia. Pois, se aplicarmos um trilho com um trilho de menor carga, esse trilho vai se desgastar antes e eu terei o custo da troca, o custo da manutenção, paradas para fazer a troca. Então, todos esses pontos devem ser considerados. E o perfil do trilho ser igual ao da via, qual a importância disso? Evitar soldas de transição de perfil, ou seja, minha via é TR-57. Eu vou aplicar um MV TR-68. Existe diferença na altura desses perfis. Altura, largura de patim, de boleto. Então, eu vou fazer uma solda de transição de um perfil para o outro. Neste caso, é muito comum essas soldas, com o tempo, apresentar defeitos e gerar trincas, quebras, e com isso eu ter uma manutenção corretiva naquele ponto, tendo que trocar a barra, e com isso eu paro a minha ferrovia. Então, não é interessante. E diminuir o movimento indesejado na composição. Como eu vou ter essa diferença de altura de perfil entre os trilhos, quando a composição passar, ela vai ter alguns movimentos indesejados. Esses movimentos podem gerar um desgaste maior no seu AMV. Acionamento do AMV. Vamos falar agora sobre o acionamento. O tipo de acionamento do AMV, a movimentação, define qual será a sua infraestrutura necessária. Vamos falar de dois tipos de acionamento: o acionamento manual e o acionamento por máquina de chave elétrica e hidráulica. Acionamento manual. O acionamento manual é feito pelo aparelho de manobra conhecido como New Century. Aqui uma imagem do aparelho de manobra New Century. Nesse sistema é necessário um operador para movimentar o aparelho, assim definir qual das vias irá seguir. Ou seja, o trem está vindo na nossa ferrovia. O MV está definido para seguir na via principal. Porém, esse trem precisa ir para a via secundária, para o desvio. Neste caso, é necessário ter um manobrador junto ao MV para fazer essa mudança manual e o trem prosseguir. Ou, se eu não tiver esse manobrador, o trem será necessário parar, descer o maquinista ou manobrador de dentro do trem, ir até o aparelho, fazer a mudança, voltar, sair com o trem e aí seguir na via desejada. Ou seja, não é o custo para isso é elevado. Por quê? Você vai ter que parar o trem, perca de tempo. Na hora de startar o trem novamente, você vai ter o custo do combustível. Então, não é a melhor solução para corredor. O custo de implementação do New Center
é muito mais barato do que um MV elétrico. Porém, você tem todos esses pontos citados que fazem ele não ser a melhor solução para o corredor. Agora, a máquina elétrica hidráulica, o acionamento é feito por uma máquina elétrica hidráulica através de um comando elétrico enviado pelo CCO. Ou seja, neste caso, o trem está vindo no corredor e ele precisa ir para a via desviada e o MV está para a via principal. O CCO tem um controle da posição do trem e o CCO envia um sinal elétrico para que a máquina faça essa movimentação. Com isso, o trem não precisa parar, ele segue na rota desejada, ganhando tempo e economia de combustível. Porém, a implementação da máquina elétrica hidráulica, ou seja, muito conhecido, o pessoal fala bastante em MV elétrico, é um custo bem excessivo na sua instalação, pois eu tenho o custo da máquina em si, que já é um custo um pouco elevado, e tenho o custo de toda a infraestrutura que eu tenho que ter de comunicação entre o CCO e a máquina no campo. Então tem que ser avaliado todos esses pontos para sua aplicação, ficando bem claro que a máquina elétrica seria uma das melhores soluções, porém com um custo elevado. Tipo de dormente. Os tipos de dormente empregados no MV são dormente de madeira, dormente de concreto. Existem alguns outros tipos de dormentes, esses são os mais comuns. Vamos falar sobre dormente de madeira. A MV com dormente de madeira hoje é o mais comum no Brasil, devido ao menor custo na aquisição e mais fácil movimentação e transporte. Aqui temos uma imagem do MV aplicado sobre dormente de madeira. Porém, qual o cuidado que temos que ter com o dormente de madeira? Temos que ter o cuidado do meio ambiente e da escassez cada vez mais de bons tipos de madeira para sua utilização. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que hoje nós temos um controle ambiental sobre as madeiras a serem aplicadas e cada vez mais falta madeira de boa qualidade para aplicação em MVs, pois no MV temos que ter dormente de madeiras de qualidade muito boa, pois os esforços sofridos dos dormentes nos MVs são elevados. Então, normalmente são aplicados nos MVs dormentes de madeira de lei, que são as madeiras mais difíceis de serem encontradas hoje, madeiras onde temos que ter um controle ambiental muito grande. Então, por isso, hoje o dormente de madeira no MV está sendo bastante questionado sobre a sua utilização. Ele tem um custo menor em relação ao dormente de concreto e também sobre a sua movimentação, por questão de peso, fica mais fácil a sua aplicação no campo e o transporte da fábrica do dormente até o campo. Dormente de concreto. A MV com dormente de concreto está sendo utilizado devido à maior durabilidade e por causa da escassez e proteção do meio ambiente da madeira. Aqui temos uma imagem de MV em dormente de concreto. E qual o cuidado que temos que ter com o dormente de concreto? O dormente de concreto, ele, por ser mais pesado, temos que ter o cuidado, né? Fica difícil a sua movimentação
na via para fazer a sua instalação. Então, vamos precisar de maquinário mais robusto para fazer essa manutenção, dificuldades, pessoas mais qualificadas e também o transporte desse dormente para o campo. O dormente irá ser fabricado e enviado para o campo. Por causa de seu peso, fica mais difícil esse transporte. Será necessário mais carretas para fazer o transporte de todos esses dormentes. Então, por isso, ele também tem alguns pontos a serem considerados. Qual a vantagem dele em relação ao dormente de madeira? Sua maior durabilidade. Dormente de madeira, ele tem uma durabilidade menor do que os dormentes de concreto. Então, temos que considerar todos os pontos para a definição em qual dormente a ser aplicado. Um outro ponto muito importante a ser aplicado com dormente de concreto é o seguinte: em dormente de concreto, por ele ser mais rígido, alguns componentes precisam ser mais específicos no OMV. Por exemplo, o jacaré. Para dormente de concreto, não é recomendável a aplicação de jacaré com ponta fixa, ou seja, jacaré comum, pois o impacto causado na passagem da roda do trem sobre esse jacaré será transferido para o dormente de concreto, e esse dormente de concreto que fica abaixo do jacaré irá sofrer bastante e vir a quebrar, apresentar defeitos antes do seu tempo de vida útil. Então, eu precisaria aplicar um jacaré de ponta móvel neste caso. O jacaré de ponta móvel ele tem um custo maior do que o jacaré de ponta fixa. Tem a sua durabilidade maior também. Então, são vários pontos que precisamos ficar atentos para fazer a escolha do dormente. Com essa fala do dormente, eu finalizo os 5 pontos que comentei no início. Tendo em vista todos esses pontos ditos hoje, nós temos uma definição em torno de 80 a 90% do nosso MV. Claro, precisaremos evoluir em componentes específicos internos do MV. Por exemplo, esse MV precisa ser isolado ou não isolado? Esse MV terá contratrilhos ajustáveis ou contratrilho fixo? Qual o tipo de escora? São vários componentes internos ao MV que vão precisar ser definidos no projeto. Mas, pensando na sua aplicação, funcionabilidade, num projeto de implementação, esses 5 pontos são a base para a definição do projeto. Fica aqui os meus agradecimentos, fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida e agradeço a todos pela participação. Muito obrigado.